Se inscreva no canal e clique no gostei. O sol é para todos 6. Uma vez a Stephanie Crawford até me contou que acordou no meio da noite e o encontrou olhando para ela através da janela. E então eu perguntei o que tinha feito. Stephanie chegou para lá na cama e deu espaço para ele se deitar. Isso fez ela ficar quieta por algum tempo. Tenho certeza que sim. A voz da senhorita Moldy era suficiente para calar quem quer que fosse. Não, querida, disse ela aquela é uma casa triste. Lembro-me de quando Arthur Hadley era criança. Dirigia-se sempre a mim educadamente. Independentemente do que as pessoas digam agora. Falava o mais delicadamente comigo que sabia. Acha que ele é doido? A senhorita Moldy abanou com a cabeça. Se não era, agora deve estar. Nós nunca sabemos aquilo que acontece às pessoas. O que se passa dentro das portas e janelas fechadas. Os segredos. O Atticus nunca fez nada para mim e Eugene dentro de casa que não fizesse no pátio, anunciei, sentindo que era meu dever defender o meu pai. Minha querida filha, estava só dando um exemplo. Nem sequer estava pensando no teu pai. Mas agora que estou, te digo uma coisa. Atticus Finch é a mesma pessoa, seja em casa ou na rua. Quer levar um pouquinho de bolo fresco para casa? Eu adoraria. Na manhã seguinte, quando acordei, fui encontrar o Jean e o Jill no quintal embrenhados numa conversa profunda. Quando me juntei a eles disseram-me para ir embora, como de costume. Não vou. Este quintal é tão como o meu. Jean Finch. Tenho tanto direito de brincar aqui como você. Depois de se reunirem num breve concílio, o Jean e o Jill abordaram-me. Se ficar, tem de fazer o que te mandarmos, avisou o Jill. Sim, senhor, ironizei. Olha quem ficou todo mandão de repente. Se não disser que vai fazer o que nós queremos, não te contamos nada, continuou o Jill. Tá se comportando como se tivesse crescido 10 centímetros durante a noite. Tá bem, o que é? O Jean disse placidamente. Vamos entregar um bilhete ao Beau Hadley. Mas como? Procurava lutar contra o terror que, automaticamente, começava a apoderar-se de mim. Eu não tinha problemas em ouvir a senhorita Moldy falando disso. Era velha e estava confortavelmente sentada na sua varanda. Mas para nós era diferente. O Jean ia simplesmente colocar o bilhete na ponta de uma vara de pescar e enfiá-la pelas persianas. Se aparecesse alguém, o Jill tocava a sineta. O Jill ergueu a mão direita. Reparei que segurava a sineta de jantar de prata da minha mãe. Vou dar a volta na casa, disse o Jean. Ontem, do outro lado da rua, vimos que há uma persiana solta. Em último caso, acho que talvez consiga prendê-lo no peitoril da janela. Jean, agora que já tá metida nisto e não consegue sair, tem de ficar, ouviu-a medrosa. Tá bem, mas não quero ver. Jean, alguém estava. Vai sim, senhor. Vai vigiar a retaguarda do terreno e o Jill à frente da casa e a rua. E se vier alguém ele toca a sineta. Entendido? Tudo bem. E o que vai escrever? O Jill disse. Ora bem, estamos lhe dizendo educadamente para vir aqui fora um pouco e falar pra gente o que faz lá dentro. Dizemos que não lhe faremos mal e que lhe compraremos um sorvete. Vocês estão malucos de todo. Ele vai nos matar. O Jill continuou. A ideia é minha. Achei que se ele viesse aqui fora e desse 2 dedos de conversa conosco podia se sentir-se melhor. Como é que sabe que ele não se sente bem? Como é que você se sentia se tivesse sido enclausurada durante 100 anos só com gatos para comer? Aposto que ele tem uma barba até aqui, como a do teu pai. Ele não tem barba. O Jill parou, como se estivesse tentando se lembrar. Te peguei, exclamei. Você disse antes que quando saiu do comboio o teu querido paizinho tinha uma barba preta. Só pro teu conhecimento ele a cortou no verão passado. Sim, e tem uma carta para provar isso. E ele também me mandou $2. Ouviu? Continuei. Aposto que até te mandou um uniforme da polícia montada. Que afinal nunca apareceu. Hein? Ande. Continue a inventar. Meu querido. O Jill Harris conseguia contar as maiores mentiras que já tinha ouvido. Entre as quais, que tinha voado num avião correio 17 vezes. Tinha visitado a Nova Escócia. Tinha visto um elefante e o seu avô era o brigadeiro-general Joel que, inclusivamente, lhe tinha deixado a sua espada. Calem-se os dois, disse o Jean. O Jean correu apressadamente para debaixo da casa e saiu com uma vara de bambu. Acham que isto é suficientemente comprido para chegar da calçada até lá? Quem é suficientemente corajoso para ir lá e tocar na casa, não precisa usar uma vara de pescar, disse eu. Por que é que não se deita embaixo do parapeito da porta da frente? Isto é diferente. Defendeu-se o Jean. Quantas vezes que preciso te dizer isso? O Jill tirou um pedaço de papel do bolso e deu ao Jean. Caminhamos os 3 cautelosamente até junto da velha casa. O Jill permaneceu junto do poste de eletricidade mesmo em frente ao terreno.
enquanto eu e o Gen nos esgueiramos pela calçada paralela a um dos lados da casa. Eu fui andando na frente do Gen e parei num local onde pudesse ter uma visão da esquina. Costa livre, disse eu. Não se vê viva alma. O Gen olhou para um outro lado da calçada para o Jill, que lhe fez sinal com a cabeça. O Gen prendeu o bilhete na ponta da vara de pescar, estendeu-a através do quintal e pressionou-a contra a janela que tinha escolhido. Faltavam alguns centímetros para a vara e o Gen inclinou-se o mais que podia. Estava há tanto tempo vendo fazer aqueles malabarismos que abandonei o meu posto e decidi ir falar com ele. Não o consigo tirar da vara, murmurou o traço. Ou se conseguir tirar não consigo fazer com que fique lá. Volta para trás para o teu lugar, Scout. Voltei da esquina. Observei a rua vazia. De vez em quando olhava para o Gen, que estava pacientemente tentando colocar o bilhete no peitoril da janela. O vento estava sempre derrubando no chão e o Gen sempre pegando e amassando-o, a ponto que comecei a pensar que se o Bo Hadley chegasse a recebê-lo, jamais conseguiria ler. Estava vigiando a rua quando, de súbito, a sineta de jantar tocou. Me levantei e virei, à espera de encarar o Bo Hadley com as suas presas sangrentas. Mas, em vez disso, vi o Jill tocando a sineta com toda a força ao lado do Atticus. O Gen parecia tão apavorado que nem sequer tive coragem de lhe dizer que já o tinha avisado. Ele veio para o nosso lado penosamente, arrastando a vara atrás de si pela calçada. Foi então que o Atticus disse: para de tocar a sineta. O Jill prendeu o badalo da sineta. Naquele silêncio que se seguiu desejei que a tivesse continuado tocando. O Atticus empurrou o chapéu para trás na cabeça e colocou as mãos nas cinturas. Gen, repreendeu o traço. Mas o que é que você estava fazendo? Nada, senhor. Não é essa a resposta que deve me dar. Me diga. Estávamos só tentando dar uma coisinha ao senhor Hadley. E o que é que queriam lhe dar? Só uma carta. Deixa-me vê-la. O Gen mostrou um pedaço de papel imundo. O Atticus pegou nele e tentou lê-lo. Por que é que vocês querem que o senhor Hadley saia? O Jill respondeu: achamos que podia gostar de nós. E secou as lágrimas quando o Atticus olhou para ele. Filho, disse, virando-se para o Gen. Vou te dizer uma coisa e não vou repetir de novo. Pare de atormentar um homem. E isto também serve para vocês dois. O que o senhor Hadley fazia era problema dele. Se quisesse sair, ele o faria. Se queria ficar dentro de sua própria casa, tinha todo o direito de permanecer dentro de casa longe da atenção de crianças inquisitivas, que era um termo suave para classificar alguém como nós. Será que nós também iríamos gostar se, de repente, o Atticus começasse a intrometer-se nas nossas vidas, sem bater a porta quando estávamos nos nossos quartos à noitinha? No fundo, era isso que estávamos fazendo com o Sr. Hadley. O que o Sr. Hadley fazia podia nos parecer peculiar, mas para ele não. Além disso, será que nunca nos tinha ocorrido que a forma mais civilizada de comunicar com outro ser humano era pela porta da frente e não pela janela do lado? Por fim, doravante estávamos proibidos de nos aproximarmos daquela casa a não ser que fôssemos convidados, proibidos de brincar de qualquer jogo idiota que ele nos tivesse visto jogando, e ainda de fazer troça de alguém daquela rua ou daquela cidade. Nós não estávamos fazendo troça dele, nós não estávamos rindo dele, defendeu-se o Gen. Apenas estávamos. Com que então era isso que estavam fazendo? Não era fazendo troça dele? Não, disse o Atticus. Conseguiram trazer a história da vida dele para a praça pública para edificação de todo o nosso bairro. O Gen sentiu-se ligeiramente ofendido. Eu não disse que estávamos fazendo isso. Eu não disse isso. O Atticus sorriu secamente. Acabou de me dizer, ripostou. Parem imediatamente com esse absurdo. Todos vocês. O Gen ficou boquiaberto. Você quer ser advogado? Não quer? A boca do nosso pai estava suspeitamente cerrada, como se num esforço para conter algo. O Gen decidiu que não fazia sentido continuar a discutir e permaneceu em silêncio. Quando Atticus entrou em casa para ir buscar uma pasta que tinha se esquecido de levar para o trabalho naquela manhã, o Gen percebeu que tinha sido apanhado pelo truque de advogado mais antigo que existia. Esperou a uma distância respeitável dos degraus da frente e viu Atticus saindo de casa, dirigindo-se para a cidade. Quando Atticus já não podia ouvir, o Gen gritou: olha, eu pensava que queria ser advogado, mas agora já não tenho tanta certeza. Podem, respondeu nosso pai, quando o Gen lhe perguntou se podíamos ir até casa da senhorita Rachel e sentarmos-nos no Lago dos Peixes com o Jill, já que esta era a sua última noite em Mycombe. Digam-lhe adeus por mim e que o esperamos novamente aqui no próximo verão. Saltamos o pequeno muro que separava o quintal da senhorita Rachel da entrada da nossa garagem. O Gen assobiou imitando uma codorniz e o Jill respondeu na escuridão: não está ventando,
disse o Gen. E olhe lá. Apontou para o leste. Por detrás das nogueiras da senhorita Maldia erguia-se uma lua gigantesca. Parece que ainda isso faz ficar mais quente, concluiu. Tem uma cruz lá esta noite? Perguntou Jill, sem olhar para cima. Estava fazendo um cigarro a partir de fumo de cor de jornal. Não, só a senhora. Não acenda isso, Jill, que vai pestear este lado da cidade. Em Mycombe dizia-se que havia uma senhora na lua, e que estava sentada na penteadeira escovando o cabelo. Vamos sentir a tua falta, moleque. Admiti. Não acha que é melhor irmos dar uma olhadela no Sr. Avery? O Sr. Avery morava do outro lado da rua frente à casa da senhora Henry Lafayette do Bose. Além de ajudar no recolhimento da oferenda da missa aos domingos, o Sr. Avery ficava sentado na varanda todas as noites até às 9 horas e espirrava muito. Uma noite tivemos o privilégio de assistir uma das suas demonstrações, que nos pareceu mesmo a última, dado que nunca mais a repetiu quando estávamos observando. Certa noite eu e o Gen íamos saindo de casa da senhorita Rachel quando Jill nos interpelou. Céus, olhem para lá. Apontou para o outro lado da rua. À primeira vista não víamos nada a não ser uma varanda coberta de videiras, mas um olhar mais atento revelou um arco de água que descia por entre as folhas e que ia cair no círculo de luz amarela do candeeiro lá da rua. Daí até alguns 5 metros de distância. O Gen disse que o Sr. Avery tinha má pontaria, que devia beber 4 litros por dia, e então o concurso que se seguiu para determinar as distâncias relativas e seu respectivo valor só me fizeram sentir de novo à parte, dado que não tinha nenhum talento nesta área. O Jill espreguiçou-se, soltou um bocejo e disse descontraidamente ao mesmo tempo: já sei, vamos dar um passeio. Aquilo pareceu-me um pouco suspeito. Em Mycombe ninguém saía só para dar um passeio. Onde? Jill. O Jill apontou para sul com a cabeça. Depois, foi a vez do Gen falar. Tudo bem. Quando eu protestei, ele acrescentou com brandura: você não precisa de vir conosco, minha santinha. Você não tem para onde ir. Lembra-se, o Gen não era a pessoa de aprender com os erros do passado. Parecia que a única lição que tinha tirado do Atticus era um aprofundamento na arte do interrogatório. Escute, a gente não vai fazer nada. Só vamos até o poste de eletricidade e voltamos. Caminhamos em silêncio pela calçada, ouvindo as cadeiras de balanço rangendo nas varandas, sob o peso da vizinhança, escutando os suaves murmúrios noturnos dos adultos da nossa rua. Por um momento conseguimos até ouvir senhorita Stephanie Crawford rindo. Bom, então como é que é? Perguntou Jill. Tudo bem, respondeu Gen. Por que é que não volta para casa? Scout, o que é que vocês estão armando? O Jill e o Gen iam apenas espreitar pela tal janela com a persiana solta para ver se conseguiam ver o Bo Hadley, e se eu não quisesse ir com eles devia ir direitinha para casa e manter a minha matraca calada. E ponto final. Mas por alma de quem é que vocês vão esperar até ficar de noite? Porque à noite ninguém os conseguia ver, porque o Atticus ia estar tão embrenhado num livro que nem perceberia o juízo final, porque se o Bo Hadley os matasse eles faltariam na escola e não nas férias, e porque era mais fácil ver para dentro de uma casa sombria à noite do que na luz do dia. Era assim tão difícil de perceber? Gen, por favor, escute, pela última vez, cala essa matraca ou vai para casa. Meu Deus, cada dia que passa está mais menininha. Ao ouvir aquilo, não tive outra alternativa senão juntar-me a eles. Pensamos que era melhor passarmos por baixo da cerca de arame nos fundos do terreno dos Hadleys, já que, dessa forma, havia menos possibilidades de nos descobrirem. A cerca rodeava um grande jardim e um pequeno anexo para guardar lenha. O Gen levantou o arame inferior e ajudou o Jill a passar por baixo. Eu fui logo a seguir e segurei no arame para o Gen passar. Passou rapidamente. Nem um pio, sussurrou o Jill. Aconteça o que acontecer, não se metam no meio das covas senão acordam os mortos. Lembrando-me disto, acho que passei dando um passo por minuto. Só apressei o passo quando vi o Gen acenar lá longe à luz da lua. Chegamos ao portão que separava o jardim do quintal dos fundos. O Gen tocou-lhe. O portão rangeu. Cospe-lhe, murmurou Jill. Se meteu num beco sem saída. Gen, disse eu baixinho. Agora não conseguiremos sair daqui tão facilmente quanto isso. Chiu. Cospe-lhe, Scout. Cuspimos até ficarmos secos e o Gen abriu lentamente o portão, levantando-o para o lado e encostando a cerca. Estávamos no quintal dos fundos. Confesso que os fundos da casa dos Hadley eram menos acolhedores do que a frente. Havia uma varanda em ruínas em toda a largura da casa. Havia 2 portas e 2 janelas escuras entre as portas. Em vez de uma coluna, uma trave grosseira 2x4 suportava uma das extremidades do telhado. Num dos cantos da varanda estava um velho fogão modelo Benjamin Franklin. Por cima dele, o espelho de um cabide de chapéus refletia a luz da lua e brilhava com uma intensidade lúgubre. Aí, disse o Gen cuidadosamente,
levantando o pé. O é que foi? Galinhas, sussurrou. A obrigação de nos desviarmos do desconhecido foi confirmada quando, à nossa frente, o Jill, murmurando, soletrou M-U-D-U-S. Esgueiramos silenciosamente bem rente à casa até chegarmos à janela com a persiana solta. O peitório era várias vezes mais alto do que o Gen. Eu te dou uma mão para subir, murmurou para o Jill. Espera aí. O Gen agarrou no seu pulso esquerdo e no meu pulso direito. Eu agarrei no meu pulso esquerdo e no direito dele. O Jill sentou-se na nossa cadeirinha. Levantamos ele e assim conseguiu alcançar o peitoril da janela. Rápido, sussurrou o Gen. Já não aguentamos muito mais. O Jill tocou no meu ombro e o abaixamos. O cueco viu? Nada. Cortinas. Há uma pequena luz. Vamos sair daqui, sussurrou o Gen. É melhor darmos a volta e voltar para trás. E calou. Avisou-me, perante a minha intenção de protestar. Vamos tentar pela janela de trás. Jill. Não, disse eu. O Jill parou e deixou o Gen ir à frente. Mal o Gen colocou o pé no primeiro degrau. O degrau rangeu. Ele parou. E depois foi experimentando passo a passo. O degrau não fez barulho. O Gen saltou 2 degraus. Colocou um pé na varanda. Subiu e hesitou por longos momentos. Voltou a ganhar balanço e saltou, se abaixando em seguida. Rastejou até a janela. Levantou a cabeça e espreitou lá para dentro. E foi então que eu vi um vulto. Era a sombra de um homem com um chapéu. A princípio pensei que fosse uma árvore. Mas não havia vento e os ramos das árvores não caminham. A varanda dos fundos estava inundada pela luz da lua. E o vulto, nítido e recortado como uma sombra chinesa, atravessou a varanda em direção ao Gen. Logo depois foi a vez de o Jill ver. De imediato, tapou a cara com as mãos. Quando a sombra passou pelo Gen, este viu-a. Então, cobriu a cabeça com os braços e ficou rígido como uma pedra. O vulto parou a 1 metro do Gen. Levantou um dos braços. Depois baixou e ficou imóvel. Então virou as costas. Voltou a passar pelo Gen. Caminhou ao longo da varanda e dobrou a esquina, percorrendo o mesmo caminho que o tinha trazido até ali. O Gen saltou da varanda e correu desenfreado até nós. Abriu violentamente o portão, empurrou a mim e ao Jill e nos seguiu por entre 2 filas de hortaliças. No meio do caminho tropecei, no preciso momento em que um disparo de uma espingarda estremeceu o bairro. O Jill e o Gen mergulharam atrás de mim. A respiração do Gen vinha aos soluços. Rápido, próximo à beira do pátio da escola. Anda, Scout. O Gen levantou o arame. Eu e o Jill rolamos por baixo. Quando já estávamos a meio caminho do abrigo do carvalho solitário do pátio da escola, sentimos que o Gen não estava conosco. Voltamos para trás correndo e vimos que ele se debatia com o arame, tentando tirar as calças para se soltar. Depois, correu para o carvalho de cuecas. Em segurança atrás do tronco, o entorpecimento tomou conta de nós. Só que a cabeça do Gen não parava. Temos que ir para casa, senão eles vão dar pela nossa falta. Atravessamos o pátio da escola correndo. Rastejamos por baixo da cerca até a aldeia Pasture, nos fundos da nossa casa. Trepamos a cerca do fundo e chegamos nos degraus de trás sem mesmo o Gen nos deixar fazer uma pausa para descansar. Quando recuperamos o fôlego, caminhamos os 3 o mais despreocupadamente possível até o pátio da frente. Olhamos para o fim da rua e vimos um círculo de vizinhos junto ao portão dos Hadleys. É melhor irmos lá abaixo, disse o Gen. Vão achar estranho se não formos. O senhor Nathan Hadley estava de pé do lado de dentro do portão com uma espingarda aberta debaixo do braço. O Atticus estava ao lado da senhorita Maudie, a senhorita Stephanie Crawford, a senhorita Rachel, o senhor Avery estavam junto deles. Nenhum deles deu por nós. Paramos ao lado da senhorita Maudie, que olhou ao redor. Final da parte 6.